Aula de VBA. Criar sequência. Vamos aprender a gravar uma macro e ajustar o código VBA para automatizar a criação de uma sequência numérica. Olha que dica top de VBA de macro. Presta bem atenção, eu vou posicionar aqui o cursor em qualquer célula da minha planilha e eu vou criar uma sequência numérica, né? Aquele sequencial de linhas, aquela identificação de linhas da tabela, enfim, fica ao seu critério chamar como quiser. Então, olha só, vou chamar aqui a macro que eu criei, né? O meu código VBA, sequência de linhas. Ele pede o valor inicial, então abriu aqui uma input box que está pedindo o valor inicial. Eu vou colocar 2, só para a gente entender a lógica. Vou dar um OK. Incremento, eu vou colocar de 2 em 2, tá? E o valor final, obviamente, tem que ser um múltiplo de 2. Então, eu posso colocar 20, por exemplo, e vou dar um OK. E aí, ele criou aqui, ó, 2, 4, 6, até chegar no 20, tá? Você pode fazer o básico também, de 1 em 1. Então, valor inicial 1, tá? Um Enter, incremento de 1 em 1, dou um Enter, até chegar no 10, no 100, no 1000, você que decide. E aí ele cria esse sequencial a partir da posição do seu cursor. Então, vamos aprender a criar essa automação que é extremamente simples. Então, acompanha aqui no vídeo, olha só. O que eu acabei de fazer? Abrir um Excel em branco, tá? Você pode acompanhar de forma prática que a única coisa que você vai precisar é abrir um Excel em branco. Então, abri aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro explicar o que a gente vai fazer, né? Só para a gente entender a lógica mesmo. A gente vai gravar o uso de uma ferramenta aqui do Excel, que é essa ferramenta aqui, ó, que chama-se preenchimento, né? Preencher. Ela fica na guia página inicial, certo? E dentro dela eu tenho a ferramenta série, tá vendo? Então ela fica aqui, ó, em edição. Então você pode chamar a ferramenta série, que vai abrir essa janelinha. E aí eu vou explicar o uso dela, tá? Primeiramente, a célula que você está trabalhando, ela tem que ter um valor. Então, por exemplo, vou colocar aqui o valor 1 na célula B e vou posicionar o meu cursor na célula 1. Vou vir aqui em chamar a minha ferramenta série e aí eu vou explicar. Se a opção série estiver em linhas, significa que ele vai distribuir os valores definidos aqui em uma linha só. Se tiver em colunas, ele vai distribuir na própria coluna, tá? Então, olha só, eu vou exemplificar os dois só para a gente entender e aí fica o critério que você quer gravar. Tá aqui, ó, linhas, incremento. Incremento é aquilo que ele vai pegar do valor inicial e vai ir somando. Então, se o valor inicial é 1 e o incremento é 1, então ele vai ficar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Se for 2, então ele vai pegar 1 mais 2, 3, mais 2, 5 e assim por diante, certo? Então aqui eu vou colocar o incremento básico, que é o próprio número 1, e vou colocar o limite como 10, tá? Só para a gente entender. E aí ele vai distribuir, ó, do 1 ao 10 na mesma linha. Vou deixar ali posicionado na mesma região. E agora eu vou alterar para a coluna. E olha só, ele distribui na mesma coluna. Ok, então a gente vai gravar essa ação. E aí lá dentro do ambiente VBA a gente vai fazer as alterações necessárias para dar uma cara mais dinâmica, mais profissional para toda essa automação. Então vamos lá. Guia desenvolvedor, gravar macro, tá? Então, primeiro de tudo, antes de sair gravando a macro, coloca o valor na célula e posiciona o cursor na célula. Vou colocar aqui o nome da macro de linhas, tá? Vou dar um OK. Se você for distribuir em colunas, dá colunas, enfim, utilize nomes sugestivos. Dá um OK, tá? Então o processo já está sendo gravado. Vou na guia página inicial, vou na ferramenta de série, e aí eu vou mudar para coluna, o incremento vai ser 1, o limite vai ser 10, tá? O básico mesmo. E aí eu vou dar um OK, ó, criou aqui. Volto na guia desenvolvedor e posso parar já a execução, a gravação da ferramenta. E aí, eu vou aqui no Visual Basic para entrar no ambiente VBA, tá? Normalmente, o seu ambiente VBA ele vai abrir assim. Eu recomendo você diminuir a tela aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, para ter uma visualização melhor, tá? Então, a gente vai ajustar o tamanho do ambiente VBA. E o que nós temos aqui, ó? Módulos, pastinha módulos. Módulos, nós temos as macros que nós criamos, tá? Esses comentários aqui a gente pode tirar. E aqui, ó, deixa eu puxar um pouco mais para a gente ter uma visão melhor do código. Ó. Esse aqui é o código VBA que foi gravado
para executar aquela ferramenta, tá? Então, só para a gente entender, olha só, eu selecionei a ferramenta de séries, e aí alterei o parâmetro em colunas, que foi como eu expliquei, aí tá lá o tipo linear, né? Ó, o que é o step aqui? É o incremento, você lembra que eu deixei incremento 1? E o stop? O stop, ele é o fim. O que é o fim? É até onde eu quero criar, né, criar sequências, né, que é o caso 10, tá vendo aqui, ó, 10, 10. E aí a gente vai fazer algumas alterações bem simples nesse código e acrescentar alguns detalhes para tornar ele, deixar ele com uma aparência mais sistêmica, mais dinâmica, mais profissional. Então, olha só, a primeira lógica aqui é o seguinte, a célula onde você vai posicionar o cursor é a célula que você vai descarregar a sequência, certo? Então, como que eu faço isso aqui no ambiente VBA? Simples, ó, Active Cell vai receber, o que é Active Cell? É o valor, é a célula ativa. Então, a célula ativa vai receber o que? Uma input box, tá? Pode digitar desse jeito mesmo. O que é uma input box? É aquela janelinha que a gente viu ali no começo do vídeo, que estava pedindo o valor inicial, incremento, enfim. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um título para essa input box, que vai ser o quê? Valor inicial. Bem sugestivo mesmo, tá? Pronto. Então, eu já criei a minha input box que vai alimentar a célula ativa. Então, só para a gente fazer um teste e para entender o passo a passo do código, olha só. Eu vou posicionar o meu cursor aqui na célula D1, tá? E aí eu vou depurar, né, executar esse código apertando F8. Então, primeiro ele seleciona o título da macro e agora ele vai executar esse comando aqui, olha só. Tá vendo? Então, ele pediu aqui, ó, valor inicial. Eu vou colocar 150, só para você entender, e vou dar um OK. Pronto, ele preencheu a célula com o valor 150, a célula que estava o cursor, a célula ativa. Então, eu vou parar aqui, né, redefinir a minha macro e vou continuar o meu projeto. Agora, eu vou declarar duas variáveis, tá? O que é declarar variável? A gente vai, digamos assim, definir, dimensionar um determinado valor. Acho que é a maneira mais fácil de entender isso. Então, olha só. Din o quê? Vou dar um nome para essa variável. Como eu disse, os nomes precisam ser sugestivos, né? Então, para a gente encaixar as peças, eu vou dar o nome de incremento. Lembra o que é o incremento? É o valor que vai sendo agregado, adicionado àquela sequência numérica. Então, de incremento as o que, né? Significa o quê? Eu vou colocar o long, que significa um número extenso, gigantesco, acima de 30 mil, digamos assim, 32 mil, se eu não me engano. E agora, mais uma variável. São duas variáveis aqui que eu vou declarar. E é basicamente a mesma coisa, ó, din, só que agora vai ser final. Por que final? Que vai ser o valor final para eu, né, da minha lista, da minha sequência numérica. E final as long, ou seja, mesmo tipo de dado, tá? Ok. Então, olha só. Vou abrir um pouco mais as linhas do código e vou fazer assim, ó. Incremento, ó, incremento. Tá com letra maiúscula para a gente separar as coisas e a gente entender. Então, a variável incremento, ela vai ser alimentada, ela vai receber uma input box, igual a gente acabou de ver ali em cima. Vou dar o título dessa input box de incremento, só que com letra minúscula, tá? Para a gente só separar as coisas aqui, mas entender que a gente está falando da mesma informação. E aí, a mesma coisa eu vou fazer para a variável final. A variável final vai receber o valor da minha input box, abro parênteses, abro aspas, vou colocar aqui, ó, final, fecho aspas, fecho parênteses. Tá vendo? Ó, bem simples. Aí o que acontece? Cada variável vai ser alimentada pelo valor que eu digitar na minha input box. Aí eu vou pegar essa variável e vou trazer aqui para baixo, tá? Substituindo esses argumentos que a ferramenta está pedindo, certo? E aí veja como é simples. Step, tá vendo que step é o incremento, ou seja, o número que ele vai sempre agregar, adicionar? Então basta eu fazer o seguinte, eu vou substituir o número 1 pela variável incremento, tá? Eu vou até copiar aqui, ó, para ficar fácil e eu não errar na digitação, ó, colei. Então, quando a ferramenta pedir o argumento step, que é o incremento, né, a ferramenta de série vai receber o valor da variável, tá vendo? Variável incremento,
E a variável incremento vai receber aquilo que eu digitar na minha input box. Então, uma coisa vai carregar a outra, uma coisa vai alimentar a outra, tá? E a mesma coisa aqui embaixo, o stop, que é o final, eu vou pegar aqui a variável final e vou trazer para cá, certo? Ó, colei, tá vendo? Facinho, certinho. Feito isso, o nosso código já está pronto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos executar ele linha a linha, tá? Só para a gente ver o passo a passo dele e entender a lógica, tá? Eu vou apagar tudo que está aqui para não confundir, tá? Vou posicionar o meu cursor na célula A3. E aí, qual que é a lógica? Ó, vou iniciar aqui apertando F8 dentro do meu ambiente VBA para ele executando linha a linha. Então, primeiro eu seleciono o título. O que ele vai fazer agora? A célula ativa, Active Cell, vai receber o valor da input box. Então, ele vai acionar uma input box, ó, valor inicial. Eu vou colocar 10, tá? E vou dar um OK. Aí eu volto para o ambiente VBA, certo? O que acontece? A minha célula ativa recebeu o valor 10, como a gente está vendo aqui. Agora, né, ele desceu essas duas linhas da declaração da variável, mas agora, ó, tá vendo? A variável incremento, ela é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Porque ela ainda não chamou a input box e a gente não preencheu a input box. Então, olha só, quando eu der um F8, ele chama a input box do incremento e aí eu vou colocar o incremento aqui, ó, de 5 em 5, tá? Dou um OK. Ó, olha só, eu vou passar o cursor do mouse aqui em cima da variável incremento. Tá vendo que agora ela tá 5? Olha só aqui em cima onde eu declarei, ó, 5 também. Então, agora a minha variável incremento está 5 e aqui embaixo, ó, é 5, ou seja, quando chegar na parte da ferramenta, automaticamente o incremento vai ser preenchido pelo valor 5 que eu digitei na input box aqui em cima, certo? E a mesma coisa, mesma lógica, a mesma regra é para input box do valor final. Então, dou um F8, o valor final vai ser, por exemplo, aqui 100, né? E vou dar um OK. O que acontece? Ó, mesma lógica, o valor final agora é 100, certo? Ó, tá vendo? A variável é 100, o valor final aqui no stop da ferramenta é 100. Muito interessante, né? Então, vou finalizar aqui no F8 e olha só, tá vendo? Ele preencheu 10, 15, 20, 25, 30, 35 até finalizar na linha 100.